um desastre, ele não é algo acidental, não é uma coisa que acontece por obra do destino, por uma incidência, um acidente, né? Ele é um processo que é manufaturado por várias razões, né? Razões institucionais, políticas, econômicas. 5 de novembro de 2015. O dia estava a poucas horas de cair em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, em Minas Gerais. Uma quinta-feira que se seguia como qualquer outra. A poucos metros das casas e dos rios, a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP, estava prestes a romper. Em pouco tempo, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro desceram o vale, engolindo a barragem de Santarém, o rio Gualacho do Norte, o Rio Doce e foi seguindo até o litoral do Espírito Santo e o Oceano Atlântico. 20 pessoas foram arrastadas e mortas pela lama de rejeitos. Centenas de famílias ficaram desabrigadas. O Brasil e o mundo acompanhavam incrédulos aquele que seria considerado o maior desastre socioambiental do país. 10 anos se passaram, mas as marcas e os responsáveis pelo crime continuam entre nós. Você está ouvindo Construindo Bem Viver, programa da Rádio Caritas, um podcast feito para quem deseja ver o direito brotar como fonte e correr à justiça qual riacho que não seca. Eu sou a Mia Vieira, jornalista e comunicadora popular na Caritas Minas. Este é o episódio de abertura da série Mariana. Aqui, vamos entender o que está por trás do rompimento da barragem de Fundão e o que ainda reverbera na vida de quem segue resistindo. Nossos convidados são Andréa Zouri, professora titular aposentada da UFMG e fundadora do Grupo de Estudos Ambientais, o GESTA, e Rodrigo Pires Vieira, assessor técnico da Caritas Brasileira Regional Minas Gerais e integrante da coordenação do projeto de assessoria técnica aos atingidos em Mariana. Desde o final dos anos 90, o país sofre por um processo de desindustrialização e o incremento do extrativismo, que a gente chama de neoextrativismo, que é essa exploração minerária em larga escala para exportação, né? E o neoextrativismo, ele, na verdade, ele demanda, digamos assim, certas condições de viabilidade econômica, né? E entre essas condições de viabilidade econômica, a gente pode destacar, por exemplo, o afrouxamento da legislação ambiental. De propriedade da Samarco, empresa controlada pela Vale e pela BHP, a barragem de Fundão começou a operar em 2008. Desde o início, registrou falhas, paralisações e obras não licenciadas. As mineradoras, elas são responsáveis por apresentar relatórios técnicos elaborados por elas mesmas, né? Elas mesmas contratam, tanto no licenciamento ambiental, as empresas de consultoria que vão elaborar os estudos de impacto ambiental a serem apresentados ao Estado, quanto também elas mesmas apresentam relatórios de funcionamento, de segurança, né, que serão apresentados às autoridades brasileiras. E nesse processo, a gente tem ali uma fragilização muito grande, né, dessa estrutura de segurança, de controle, de prevenção de riscos, de prevenção de danos, princípio da precaução. No dia 5 de novembro de 2015, nada conteve a avalanche de lama que se formou. Era uma onda densa, carregada de rejeitos de minério, que avançava, arrastando tudo o que encontrava pela frente. O córrego de Fundão e o córrego Santarém foram os primeiros a serem destruídos. 6 quilômetros adiante, a lama atingiu Bento Rodrigues, soterrando o subdistrito, matando 20 pessoas e deixando centenas de famílias sem casa. É sabido também que uma moradora de Bento Rodrigues estava grávida e sofreu um aborto no mesmo dia em que precisou se salvar do mar de lama. A lama continuou o curso, descendo pelo rio Gualacho do Norte,
passando por comunidades como Paracatu de Baixo, Camargos e Gesteira, até alcançar os municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Percorreu o Rio do Carmo e chegou ao Rio Doce, seguindo até o litoral do Espírito Santo e caindo direto no Oceano Atlântico. Foram mais de 600 quilômetros de destruição e se tornou o maior desastre ambiental da história do Brasil. E nós estamos falando de um crime que chegou lá no Espírito Santo, né? Nós estamos falando de quase 60 toneladas de metro cúbico de lama que Fundão, quando estoura, cai em Santarém, que é uma barragem de água, e isso vai até no Espírito Santo, né? Então, olha o tamanho de um crime ambiental, por exemplo, né? Nós estamos falando do Rio Doce, nós estamos falando do Oceano Atlântico que vai até Regência, né? E o povo da Bahia já está reivindicando também que está sendo atingido, né? Então é um crime muito grande, né? Como é que a empresa contrata quem que vai falar que a barragem está segura ou não, né? Então, se eu pagando bem, eu ganho um laudo falando que é seguro e não está. E aí coloca risco, né? E aí o meio ambiente coloca em risco a vida das pessoas, né? Rodrigo, que à época era secretário regional da Caritas em Minas Gerais, acompanhou o desastre desde os primeiros dias. A gente estava lá desde o dia 5 de novembro com ajuda humanitária. Foi com muito susto, né? Muito tenebroso para nós receber essa notícia, né? Aquele momento ali foi muito de acolhimento mesmo, né? Chegar lá, ver as famílias, conversar, ver elas desabafar, contando o caos, tentar pensar junto com elas o que poderia ser feito, né? Daquele momento de emergência, nasceu um processo de organização das comunidades atingidas. Famílias se organizaram, formaram comissões e buscaram justiça com o apoio da Caritas e outras entidades. A partir da ação civil pública, a Caritas passou a atuar como assessoria técnica independente em Mariana, acompanhando as famílias e contribuindo com informações e estudos que fortaleceram a luta por reparação. Mariana, desde novembro também, formou a Comissão dos Atingidos, e a Comissão dos Atingidos ela existe até hoje, e são pessoas muito comprometidas que até hoje reúnem. Então tem pessoas que já receberam as suas indenizações, mas ainda estão lutando pelo interesse coletivo, pelo interesse do povo. Enquanto isso, estudos e debates sobre o desastre também se aprofundaram nas universidades e nos espaços públicos. O desastre não se reduz a esse evento, né? O dia 5 de novembro de 2015 foi o clímax, aconteceu o rompimento, né? Um evento crítico, catastrófico, mas o desastre, como eu disse, ele começa a ser gestado antes disso, até mesmo no licenciamento ambiental, e ele tem um processo de reparação que vai, então, também numa espiral, né? Provocando consequências, efeitos em relação aos atingidos e ao meio ambiente. Então, o desastre realmente ele é um processo. E a gente pode dizer que tem 10 anos que o GESTA da UFMG vem acompanhando esse processo. Mariana se tornou símbolo das contradições da mineração em larga escala no Brasil. A cada nova etapa do processo de reparação, surgiam desafios e retrocessos. No primeiro acordo, criou a Renova, que era uma fundação, mas uma fundação que tinha o controle das empresas, né? A grande questão é que isso também coloca as empresas, as criminosas, no topo da negociação. Então é tipo como se eu fosse o criminoso e eu fosse negociar a minha sentença, né? Quantos anos que eu vou colocar? Então o processo é muito ruim nesse sentido, né? Porque a gente está diante de um crime, de uma ação muito clara de agentes responsáveis, que deveriam ter sido responsabilizados, inclusive, né? Mas que de cara entraram como atores, como agentes da negociação, né? Como se a situação fosse de um conflito entre sujeitos com uma certa equivalência na estrutura social e não considerando aí essa estrutura absolutamente desigual, né? Que a gente sabe e testemunhou. Imediatamente, já sabendo, já conhecendo o contexto, a questão, nós elaboramos um documento como núcleo de pesquisa, contestando essas mesas de negociação que foram criadas lá em 2015 ainda, né? Esse documento, essa representação foi enviada ao Ministério Público Federal, ela foi assinada pelo nosso núcleo de pesquisa, mas também por outros núcleos parceiros do GESTA no Brasil todo, né?
Então, tivemos aí umas 20 assinaturas de núcleo de pesquisa dizendo o absurdo que era, naquele contexto traumático para as vítimas, você colocar ali ainda as vítimas e não atingidos sujeitos de direitos, né, para dialogar e para negociar, sem saber exatamente a dimensão de tudo aquilo. O Mariana foi o único lugar que teve o cadastro feito por uma entidade de confiança dos atingidos. No restante lugar foi feito pela Sinergia, que foi contratado pelas empresas. Nós fizemos estudo, por exemplo, relacionado à questão da saúde mental das famílias, que apontou que o índice de suicídio, por exemplo, é o triplo da população normal. O uso de remédio aumentou muito, né? Nós fizemos estudos relacionados à contaminação também, que provou que houve metais pesados no solo, no sangue das pessoas, né? E hoje não pode fazer mais esse tipo de estudo. O escopo da assessoria técnica hoje, ele vai caindo cada vez mais para o processo de informação participada, que é muito pouco. A Caritas mesmo fechou, né, recentemente, o ano passado, o escritório reabriu agora de novo depois da repactuação. Tudo isso cria uma situação de insegurança, né, em relação às pessoas atingidas que precisam dessa assessoria técnica, né, tendo em vista que as empresas elas vêm munidas de todo um equipamento técnico, né, um capital técnico que é muito valorizado pelas instituições de justiça do nosso país e pelos governantes. As famílias estão sofrendo e muito até hoje. O processo de repactuação fez foi piorar, porque a repactuação ela levou muito recurso para quem não era o verdadeiro atingido, né? E as empresas falaram que resolveram tudo e o verdadeiro atingido ficou sem nada. 10 anos. 10 anos, o jovem, aquele que era adolescente 10 anos atrás, já é uma pessoa adulta, já constituiu família, já precisa da sua própria casa, do seu próprio terreno. Além das perdas materiais, as comunidades sofrem com a descaracterização de seus modos de vida e com a perda da autonomia nos territórios. Isso foi muito dramático, por exemplo, no momento do reassentamento, né? Quando você planeja um reassentamento com feições urbanas, descaracterizando ali o modo de vida dessas comunidades que são rurais, né? Que tem todo um sistema de parentesco, de vizinhança, uma organização social pautada nas relações mesmo de vizinhança, né? Para se ter uma ideia, né, a propósito de um exemplo, em Paracatu de Baixo, o abastecimento de água e o cuidado, a manutenção da distribuição hídrica ali era regido pela comunidade, a comunidade tinha autonomia. Então você tinha ali as nascentes, você tinha ali as caixas d'água, e os próprios moradores que tinham ali, entre eles um sistema de gerir, de cuidar e de distribuir essa água, por exemplo, né? Já no novo assentamento de Paracatu de Baixo, que é no alto de um morro, num descampado, que tem a condição hídrica muito desfavorável, problemática, né? A água, a gestão da água terá que ser terceirizada, né? Captação de poços artesianos, toda uma outra lógica, e aí, quer dizer, o controle sobre a água, por exemplo, que era fundamental para a comunidade, passa a ser, ela não tem mais essa autonomia em relação à água, muito provavelmente terá que pagar pela água. De fato, né, quem tem dinheiro, né, faz o que quer e tudo que acontece esbarra muito mais nos pobres, nos negros, né? Então, de fato, é um processo que ele está arraigado aí, né? Desde a colonização do Brasil, a exploração das nossas riquezas, sempre é isso, né? O rico pode tudo e o pobre fica sempre com a destruição que os ricos fazem, né? Eu acho que a partir daí houve, sim, positivamente falando, um grande debate na sociedade brasileira sobre esse modelo neoextrativista. Contudo, lamentavelmente, a gente não vê muitas transformações no sentido né, das escolhas econômicas e também por parte do Estado brasileiro. Os governos têm apostado cada vez mais no neoextrativismo, seja tanto o governo federal progressista quanto o governo do Estado de Minas Gerais, que é conservador, não há diferença nesse sentido.
A gente tem que ser, não pessimista, mas digamos assim, realistas, porque a gente não pode dourar a pílula, a gente tem que descortinar realmente, né, a realidade, os limites, alcances e limites do que temos pela frente, né? 10 anos depois do rompimento da barragem de Fundão, Mariana ainda carrega as marcas da lama e da injustiça. O desastre crime expôs um modelo econômico que coloca a vida em último plano, sustentado pelas desigualdades e pelo poder das mineradoras. Mas essa história não termina aqui. As vozes que resistem continuam ecoando pelos territórios atingidos, mantendo viva a memória e a busca por justiça. No próximo episódio da série Mariana, você vai ouvir relatos de pessoas que vivem até hoje as consequências do rompimento da barragem de Fundão. Falamos de resistência, de medo e das estratégias de poder que ainda mantêm a insegurança nos territórios. Acompanhe mais pelo Instagram @CaritasMG. Segue a Rádio Caritas e compartilhe esse episódio. Até a próxima. Fui!